Dois, três, gravando. Vamos lá. Então, bom dia, bom dia, bom dia, meus lindos e lindos aí, Cezão, hoje é do Palmeiras hoje, né? Cheiro de naftalina. Mas voltando ao assunto aqui, meu amigo César, qual que é a ideia aqui, moçada? Trabalhar hoje, meu amiguinho Eduardo Vilera, meus amigos, minha amiguinha Sofia Lourenço, sua linda, minha amiguinha Ana Alice, que estou vendo aí, e Marina, que eu estou vendo, não, estou vendo a Isabela, estou vendo, e a Paty, estou vendo, mais ou menos, meu mesmo terroquinho aí. Qual que é a ideia dela passar, moçada? Trabalhar com um negócio muito legal, chamado de revoltas regenciais. E aí, o que eu fiz com os senhores aí? Pedi para os senhores um roteirinho de texto, para poder discutir como que foram essas revoltas, né? E eu não perguntei para você o que é isso. Eu pedi para fazer relações. Então, todos os textos já foram corrigidos. Eu recebi esse texto até acho que não vou dizer que foi o que entregou o texto, não, né? 3 não entregaram o texto dessa vez, né? Então ficou triste, mas paciência na vida. Tudo está corrigido, tudo está no sistema já. Até agora foram distribuídos 11 pontos, né? Então, galerinha aí, tá tudo no sistema. Quem quiser ver lá no sistema, comentário do Arcão, carinhosamente, tá um por um lá. Uma coisa que eu puxei a orelha do pessoal, pô, já no trabalho lá. Ô, gente, por favor, atenção aí. Não coloque no texto, a minha opinião é. Opinião da gente pode ser qualquer uma, que o Arcão cobrou no texto lá. A minha análise. Não tirei ponto de ninguém, mas coloquei lá. Puxei a orelha dos caras, falei assim, ô, absurdo, não põe isso não, põe na minha análise, por quê, tá bom? Porque opinião é o seguinte, minha opinião. Aí eu acho que pensar aqui. Eu acho que eu poderia rapar a cabeça da analista, na minha opinião, fica legal. Entendeu? Na minha opinião. Então, minha opinião não tem base nenhuma. Eu falo aquilo que eu quiser. Agora, a análise é outra pegada. Eu vou dizer, não, pelo o rosto dela, né, pelo sorriso, tudo mais, o cabelo tem que ser maior. Perceber isso? Então, tem que ter uma análise, na minha opinião. Só isso que eu puxei da turma aí. Eu coloquei uma percepçãozinha lá, mas no mais, tranquilo. Outro ponto importante, moçada, essa semana aí não tem dever de textão de história essa semana, tá bom? Essa semana eu vou marcar para você só questões de múltipla escolha. Por Isso qual que é notícia motivo? boa, para Gostou, né, alegrar o Léo? dia. Gostou, né, Léo? Qual que é a ideia? Então, meninos, por qual motivo, Léo? Tem dois motivos básicos. Um, você está meio bravo aí com muita atividade. Você está meio de atividade, você está meio bravo aí, reclamando de reunião ontem, então a gente conversou um pouquinho. Então, essa semana o Arcão vai deixar vocês livres de fazer textão para o Arcão, só 5 questõezinhas de múltipla escolha aí que vocês fazem em 15, 10 minutos, não vai pesar para ninguém, tá bom? E semana que vem, meus consagrados e consagradas aí, eu vou ter um negócio chamado de acerto de contas, né? Vai ser o quê? A nossa provinha. O que vai cair na minha provinha, dona Sofia Lorenzoni, meu amigo Theo Roquim, minha amiguinha Analista, meu amigo Cezão? Eu vou cobrar de vocês, eu quero na prova lágrimas, né? Obviamente, lágrimas na prova, vai cair, para que não queime o computador de ninguém. E vai cair o quê? Primeiro reinado, período regencial e comecinho do segundo reinado. Pouquinha coisa, vão ser, a provinha vai ser fácil. Faremos nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-calor, vai ser engraçado, né? Eu ficar aqui, fazendo para você aqui, eu ficar aqui, quer ficar assim na prova. Vai ser legal semana que vem, mas é o que temos aí, tá bom? Porque eu vou ficar online com vocês, quero que todo mundo na sala de aula esteja aqui. Se der algum problema, a gente resolve na hora, tá? Por isso que eu vou pedir para todo mundo, semana que vem, vir para o Zoom normalmente, né? Eu libero a prova para vocês aqui na hora da prova, vocês fazem tranquilo, acabou a prova, vai embora e estou aqui para ajudar no problema, tá bom? Mas tá, gente, tranquilo, sem estresse, sem crise, sem nada, tá bom? Beleza? Quem quiser ver sua nota, já tá lá no Siga A, tudo fechadinho, tudo bonitinho, tudo corrigidinho. O Arcão, meu nome é Eficiência, o nome do Arcão, né? E o Arcão, vamos lá, vocês. Trabalhar então? Podemos trabalhar? Podemos aí? Alguém pode ler para nós rapidinho aí o seu texto de dever, de casa? Alguém pode ler para nós aí? Que não tinha muito grande o texto? Eu leria, mas o meu tá muito grande. Tá muito grande, Sofia? Então lê para nós isso aqui. Sofia, lê para nós só a conclusão sua, então. Só a conclusão sua, por favor. A minha conclusão? Tem um gato no fundo lá? Tem. Belezinha que lê. Você pega ele. Você quer que eu leia só Só a a conclusão? conclusão, por favor. Então dá, peraí, deixa eu abrir aqui. Por favor, para ganhar tempo. Cezão, pode também ser você, pode ser também ser analista. Só a conclusão depois. Cezão ficou bom com os outros, Cezão. Ficou muito bom com os outros, não. Elogiei esse no sistema lá. Você olha. A conclusão, tu aí. Peraí, Arcão, só um minuto. Esses calores de falar. Eu não gosto de calor. Oh, brincadeira, Sofia, brincadeira. Aquilo que. Tá. Aí, vai, Sofia, toca o pau. E por fim, eu gostaria de falar especificamente sobre a balaiada, porque no contexto histórico em que essa revolta ocorreu,
foi muito significativo o poder dos negros escravizados. Pessoas oprimidas, desde a colonização até hoje, e buscando e reivindicando seus direitos. E era um poder extremamente visível. Afinal, 3.000 escravos não era pouca coisa. E poder imaginar que a escravidão poderia ter sido abolida naquele contexto por uma revolta do povo oprimido e não por interesses econômicos da coroa portuguesa, me comove ver a luta dos nossos ancestrais. Ou seja, meninos, muito bom, ficou a ideia, então, meninos, vai ter o que lá na balada? Os caras que queriam, os escravos queriam o quê? A sua forria, não é isso? Porque, gente, se não lembrar uma passada melhor, uma passada de renascimento, o mundo é outra pegada, o Brasil é um país retrógrado. Então, os caras que se organizaram, lutaram. E foram como o quê? Foram esmagados pelo coroa. Cezão, e a tua, como é que foi, velho? Tem uma conclusão aí pra nós? Cabo Gai. Liga o som, cara. Você tá mudo, meu consagrado. Pode ler? Ô, por favor, cara. Eu coloquei que eu não escolhi uma revolta para destacar, mas eu relatei o fato de que as revoltas mais populares, feitas pelos escravos, os camponeses da época, mestiços, eles foram combatidos mais na porrada e na repressão. Pera um pouquinho. Enquanto... Quando a revolta é popular, como é que eu resolvo a discussão? Fácil. Paulo, vamos lembrar aí o conceito histórico muito importante, que eu cobro muito da Yasmin nos textos dela lá do nosso BIC. Contexto, conceito rigoroso. Quem gosta de pobre não briga. O que mais, César? E aí, Cezão? Por exemplo, teve revolta que durou 5 anos e só acabou com o extermínio de parte dos revoltosos. Enquanto os movimentos mais elitistas, feitos por militares, por donos de terra, duraram 10 anos e acabavam praticamente com um acordo. Fazer as pazes. Um aperto de mão. Assim. Beleza. Esse ano, analise sua linda. Oi? Ah, o meu não ficou bom, não. Não, então tá bom, então vou tocar o pau. Meninos, sacaram isso, então, meninos, ó. Só que eu começava de hoje, então, com um negócio importante. Eu preciso, dona Patrícia, resolver um problema. Minha amiguinha Lara também. Bom dia, Lara. A Lara mandou pra mim um negocinho no Facebook. Eu tava aqui a correria do cão. Olhou, falei, qual Lara que é? A Lara sou de Segunda Edificações. Aí eu sei quem que é a Lara, né? A moça da série lá. Aquela moça que faz a série. Tinha uma série lá da... Tinha uma série lá que a Lara fez? Tinha uma série lá? É a série da Anne, não é? Isso, da Anne, isso aí, né? Aí eu falei, Lara, tudo bom, né, Lara? Tudo bem com você? Tudo bem, Aicon, e você? Tô bem, bom que você tá aí. Bom. Vamos trabalhar então, meus consagrados. Meninos, só que é o seguinte, vou colocar aqui, então, para mim é bem legal essa aula de hoje, é uma aula que eu gosto muito também, uma matéria que eu acho bem legal, uma matéria bem tranquila, bem simples de explicar, não tem problema, que eu vou chamar aqui, né, meus consagrados, de segundo reinado, que vai durar de 1840 a 1889. Ô, turma, primeira coisa que eu tenho que entender, gente, que eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui. Olha o período que durou esse negócio. Você vai ter um governo aqui que vai durar no Brasil praticamente 50 anos. 50 anos o cara fica no poder. E aí, só uma perguntinha para quem namora aqui há mais tempo, não vou citar nome, né? Porque, né, você namora assim, com o passar do tempo, as relações, às vezes, elas vão ficar um pouco desgastadas, né? Quem tem vô mais velho aí, parece que tem vô e vó que brigam o dia inteiro, né? Os caras discutem, tem uma coisa engraçada. O vô com a avó briga, o pai com a mãe briga o dia inteiro. Porque o tempo é desgastando as relações. Agora, imagina um cara que chegou no poder com 14 para 15 anos e fica 50 anos no poder. Então, moçada, tem que entender o seguinte, você vai ter, lembra ano passado o funkzinho que teve? Lembra disso, o funkzinho? E aí, moçada, entendeu? Então, entender, meus amigos aqui, meus consagrados, você tem que entender o seguinte, que na prática, o segundo reinado, tem, como objetivo trazer para o país uma estabilidade. Cezão, vamos lembrar, cara. O rei, o monarca tem cruzeirense aqui, né? O
O monarca, o que, meninos? O monarca, ele é um cara que é supraclassista. É um cara que está acima das classes sociais. É um cara que não discute com vocês. Eu falo, vocês obedecem. Percebe? Viu, Cezão, Ana, como é que as coisas mudam de figura? Viu? Quer dizer, porque assim, eu lembro que o Theo tá todo bonitão aí, tá só vendo a cabecinha do Theo, os cabelos bonitos do Theo aí. Qual a ideia, meu amigo Theo? Qual é a ideia, Theo? Eu tenho o quê, velho? Uma ideia aí da monarquia, ela faz o quê? Ela dá estabilidade. Oh. Ou seja, o monarca, ele é o cara que vai colocar, vou ter que colocar aqui no meu quadro, aqui não quer colocar a palavra, eu vou colocar a palavra para não confundir vocês. Depois eu explico por que isso aqui, para não confundir, mas tudo bem, vamos colocar aqui. Esse monarca aqui, ele vai representar de forma efetiva um negócio chamado de ordem. Percebem? Ou seja, não tem conversinha, não tem meia conversa. Eu pego um moleque e vou colocar no poder para manter uma certa ordem. É que você é monarquista? Claro que não sou monarquista. Mas naquele contexto, o Dom Pedro II era um cara importante. E aí eu trouxe para vocês aqui um videozinho um pouco, meio lentinho, né? Não é um videozinho alegrão, não é um videozinho lentinho. E um videozinho de 4 minutinhos, vocês vão ver para mim rapidinho aqui, para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Ah, não, posso dar um spoiler para vocês antes? Pode dar um spoiler? Um spoiler bem, mas um videozinho dá um spoiler para vocês. O Pedro II ficou no Brasil por 50 anos no governo, vai. E aí o Pedro II, daqui umas aulas, ele vai ser convidado a deixar o Brasil. Não vou explicar por que agora. E o Pedro II vai morrer 2 anos depois disso. E o Pedro II... Ô, David, você entrou na sala, cara? Conseguiu entrar? O David tá meio agarrado lá fora. Conseguiu entrar, David? Você tá aí? David, você tá aí? David, não tá aí, não? Tá, pode entrar? Então, moçada, o Pedro II, ó. O Pedro II ele vai morrer 2 anos depois de ir embora do Brasil. E aí ele morre, vai de pneumonia, tudo bem, mas sabe por que o Dom Pedro morre? Dom Pedro II morre? Alguém sabe aí? Só o spoilerzinho da minha aula, que é muito lindo esse spoilerzinho. Ninguém chora não, hein? Meu pai, chora não. Ele morre de tristeza. Ele ficou no Brasil durante a vida dele toda e foi expulso do nosso país. E sabe o que ele levou do Brasil quando ele foi embora? Não sabe, né? Não faz nem ideia. Ele levou uma lata de terra. Hã? Terra, lata de terra. Para não esquecer a terra que ele mais amou. E falou assim, quando eu morrer, eu quero só uma coisa no meu caixão. A terra do Brasil. Ah, bonitinho, né, gente? Bonitinho, né? É triste, mas assim. Então, o cara o quê? Foi um cara que viveu pelo país. Um cara que fez o que ele pôde pelo nosso país. Vou mostrar um vidinho pra vocês aqui, rapidinho. O vídeo é meio narrativo, assim, tá, moçada? É 4 minutinhos só, não dorme não, tá? Tentei achar um vídeo mais legal, mas não achei. Um vídeo mais animadão pra mostrar. O que eu achei foi isso aqui. Acordei umas 4 horas ontem e não consegui achar nada muito bom. Não tem jeito, impossível aqui. Comercial do YouTube, pronto. Aqui. Olha que bonitinho, moçada. É bem legal o videozinho, assim. O vídeo legal, vai, assim. É bonitinho. Vocês vão entender que fofo também achou. Você tá aí, David? Achou legal, Léo? Então o cara queria levar o que no Brasil? Uma lata de terra, velho. Pôr no caixão dele. Bonito pra caramba isso, cara. Bons tempos, né? Quando tinha governando o Brasil. Hoje em dia... Vai lá. No dia 2 de dezembro de 1825, nascia Dom Pedro II, uma criança que aos 5 anos de idade, em 1831, passou a ser o segundo imperador do Brasil Império. Porém, devido à sua idade, foi criada uma regência responsável por administrar o Império até que Dom Pedro II completasse sua maioridade. A infância do jovem imperador não foi normal como a das demais crianças da época. Dom Pedro II dedicou muito mais do que boa parte de toda a sua infância e juventude aos estudos e ao conhecimento, isso tudo para que quando fosse digno de assumir sozinho o império, tivesse conhecimento e cultura suficiente para esse compromisso. Em 1841, aos 15 anos de idade, Dom Pedro II teve que ser emancipado para assumir de vez as responsabilidades de um imperador. A emancipação era necessária, pois o clamor da população pela coroação do jovem imperador era grande, e finalmente
No dia 18 de julho daquele mesmo ano, Dom Pedro II foi coroado. O Segundo Império, como é conhecido o período em que Dom Pedro II foi imperador, foi um dos períodos em que o Brasil mais cresceu em toda a sua história. É nesse momento que o imperador, apaixonado pela cultura e pela tecnologia, viajou o mundo e trouxe ao Brasil inovações que para aquela época eram dignas de nações de primeiro mundo. Foi no Segundo Império que o Brasil conheceu o telefone, o telégrafo, a iluminação elétrica, máquinas fotográficas e muitas outras inovações. Esse período também foi importante para a economia e para o comércio. Estaleiros e portos foram construídos para o desenvolvimento da indústria naval, foi construída a maior linha ferroviária da América do Sul e uma importante fase de industrialização foi iniciada. Por ter passado toda a sua infância e juventude estudando, Dom Pedro II era um homem muito inteligente e tinha uma extrema preocupação com a educação dos brasileiros. O Colégio Pedro II, que era uma instituição de ensino admirada e respeitada, e ainda é, passou a ser referência para todos os outros colégios do Império. Quando realizava suas viagens pelo Brasil, Dom Pedro II visitava o máximo de colégios que podia para avaliar pessoalmente diversos pontos, como por exemplo, a infraestrutura do colégio, a qualidade de ensino e o desempenho dos alunos e dos professores. A educação e conhecimento eram prioridades para Dom Pedro II, a ponto de ele mesmo, com o seu próprio dinheiro, bancar estudos em instituições de ensino da Europa e Estados Unidos para aqueles que possuíam algum talento. E foi assim que o Brasil conseguiu adquirir ainda mais conhecimento nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. Como imperador, Dom Pedro II era diferente de todos os outros, não vivia de luxúria, recusou diversas vezes o aumento de seu salário e, como eu já disse, tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar os doentes, os pobres e aqueles que queriam estudar. Dom Pedro II não via diferenças. Todos eram iguais, deveriam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Assim como todos os períodos que existiram no Brasil até aquele momento, o Segundo Império ainda mantinha a escravidão, infelizmente. Mas, ao contrário do que muitos pensam e passam a deduzir, Dom Pedro II não era a favor da escravidão. E aí chega Ele e a família real... Para não ter spoiler. Uma dúvida, Arcão. Oi, pera de fechar, vai lá. Ele tinha salário fixo, ele não podia gastar o que ele quisesse, não. Da coroa. Não, aí tá o negócio, cara. Olha a diferença, ô Bambam. Cara, o Pedro II era o Pedro II, né, velho? Então é o seguinte, ele era o monarca do Brasil. Então ele tinha um salário, ele tinha dinheiro à corte, que é uma família muito rica, né? A família milionária, a família real, mas ele tinha um salário como funcionário público que ele era. E ele não era um cara que vivia na gandaia. Só para vocês terem uma ideia aqui, historinha da vida dos outros. Vou falar mal da vida dos outros, que eu vou falar mal da vida dos outros agora, que é importante. O Pedro II, ele casou, né? Ele casou, mas ele não era um cara feliz no casamento, como ninguém era feliz no casamento naquela época. E ele tinha uma namorada que vivia aqui no sul de Minas, aqui em Carmo de Minas, fala nisso. Então, quando ele vinha ver essa pessoa que ele amava muito, ele falava assim: vou tirar uns dias de férias. E vinha namorar aqui perto da gente aqui. Não tinha mulherzada, não, cachaçada. Era um cara que ele tinha a namoradinha dele. Mas a namoradinha dele era uma coisa assim, não era gandaia, entendeu? Não era sacanagem, era amor. Eu podia casar com ela por questões, né, questões de tradição, enfim, mas poder ter uma namorada ele poderia ter. Vira diferença. Então o Pedro II foi o cara. E já eu falo para vocês um assunto que eu cortei o vídeo lá, porque senão ia dar spoiler, vocês vão ver depois o vídeo com calma, vão ver o vídeo depois, ele inteirinho, mas aqui para não dar spoiler. E aí, moçada, é o seguinte, então vamos lá aqui. Então o Pedro II, gente, curtiram o Pedro por enquanto? Curtiram o Pedrão por enquanto? O Pedrão é um cara bacana por enquanto, hein? Um cara bom. E assim, meninos, lembrando, não estou dizendo que ele é um democrata, nada disso, mas o Pedro era um cara que tinha uma visão importante, o Pedro entendia. Vou colocar no quadro aqui, para vocês não perderem o raciocínio. O Pedro II era um cara que buscava, de certa forma, no Brasil, ele queria no Brasil uma certa modernização da sociedade brasileira. Beleza?
Isso é super importante, em vários setores, tá certo? Só que detalhe, moçada, isso aqui para ele, eu vou colocar aqui, vai, vocês viram o vídeo, eu vou colocar aqui o vídeo, pô, entre parênteses, vai. A questão da educação, na questão de transporte, na questão do trabalho, transporta não, né? Transporte, na questão do trabalho e dentre outros aí, deixa eu encher de aspas aqui, dentre outros aqui, beleza? Só que, moçada, para chegar nisso aqui, o Pedro, ele vai inicialmente, o Pedro II, ele vai encontrar no Brasil aqui, muita oposição. Ué, calma, você acabou de falar que o Pedro II, ele não tinha problema o pessoal queria no poder. Oposição de quem? Oposição, que eu vou chamar aqui, ó, das elites de Minas e de São Paulo. Por que oposição desses grupos aqui? Porque, assim, naquele contexto, o Pedro vai reavivar um negócio importante também, que ele também não é santo, né? O que o Pedro vai reavivar? Que eu vou chamar aqui, ó, de poder. Isso aqui está reavivado no governo Pedro. Então, quer dizer, moçada, você vai ter aí, vai ter um negócio chamado de eleições do cacete. Hã? Eleições do cacete. O que é, Cezão, a eleição do cacete? É uma eleição, cara, na qual quem foi eleito, quem votou, quem é na eleição, ia tomar cacetada. E as pessoas de oposição ao Pedro foram caçadas e tomando porrada. Então você vai ter uma revolução aqui em Belo Horizonte, à frente de Belo Horizonte um pouquinho ali, né, em Santa Luzia, que os caras queriam uma eleição mais democrática. O Pedro falou assim, não. Porque, vamos lembrar, o Pedro agora governa, ele vai ter um ministério embaixo dele. O Pedro será quase o primeiro-ministro. E ele fala assim, não quero opositores ferrenhos do contra no meu governo. Pedro, mas foram eleitos. Ele fala, foram eleitos, mas não vão tomar posse, porque são contrários ao interesse do Brasil. Então, o Pedro, ele vai ter aí esse certo problema. Então, vai ter que fazer o quê? Vou colocar aqui, né? Você vai ter aqui, meninos, coisa do Império, meus amigos. Chat, não. Oi, ai. Ah lá. Você vai ter o que, meninos, começo do Império? Começo do Império, você vai ter o que aqui, ó? Você vai ter, né? Então, ó, há revoltas liberais contra Pedro II. O que é revolta liberal, moçada? Pessoas aqui na época que querem um governo que fosse mais democrático, fosse mais plural e respeitasse a vontade dessa elite brasileira. O Pedro fala, não. Tem conversa. Cheguei ao trono para resolver problemas. Então, quem sabe sou eu. Mas, Pedro, sem conversa. Eu vou ter os gabinetes que eu achar melhor. E detalhe, moçada, uma coisa importante, gente, muito importante, uma coisa um pouquinho importante você entender. Nessa época, eu vou ter no Brasil dois grupos. Grupos mais conservadores, na política, na economia, na sociedade, e grupos mais progressistas, nos mesmos setores. Então, o Pedro, para poder acalmar a galera, ele não brigava com ninguém. O Pedro, no governo, vou colocar no quadro aqui, ele fazia uma coisa super importante. O Pedro, ele vai fazer de forma bem importante, ele vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele vai manter no Brasil, olha lá, opa, o que o Pedro faz aqui? O Pedro, ele mantém, ou manteve, né? Manteve um rodízio no poder das elites brasileiras. Como assim, Arcão? Não estou entendendo. Vou explicar para vocês agora aqui como eu não entendi como assim. Gente, porque no caso, ó, o primeiro-moderador para ele, sabe o Congresso Nacional hoje em dia? Congresso Nacional? Congresso. Na época tinha o Congresso também. E o Pedro podia dissolver o Congresso quando quisesse. Então ele faz assim, nesse mandato, o grupo do Theo Roquim estará ao meu lado no governo. Por quanto tempo, Pedro? Determinado tempo. Quando o Theo conseguiu aquilo que ele queria, o que o Pedro fazia? Dissolve o parlamento, chama novas eleições, e o grupo da Annalise sobe ao poder para poder conseguir aquilo que eles queriam. Então, olha que legal.
A Sofia não tem que ficar brava. O Cezão não tem que ficar bravo. O Tana, o Galã, não tem que ficar bravo. Por qual motivo, minha amiguinha Júlia Rebelde e minha amiguinha Zé estão por aí? Por qual motivo? Porque a sua vez de estar ao lado do Pedro vai chegar. Ô, gente, o cara é muito bom. Ao invés de fomentar, nele, Analice, calma. Logo você estará ao meu lado e o governo vai olhar para você. Eu falo, Sofia, calma. Agora vai da Analice. A próxima da fila é você. Gente, percebe como o cara ele vai articulando as coisas? Se eu não estiver enganado, vou chutar aqui, vocês conferem aí, porque eu não olhei base de olhar isso. Eu acho que ele vai ter 27 ministérios em 50 anos. Dá 1 ano e 8 meses de média para cada um. Perceberam? Então ele vai o quê? Ele vai trazendo as pessoas para o lado dele, ele vai só agregando. Ele não é um cara de conflito, ele é um cara de agregação. E isso é super importante. Mesmo assim, moçada, você vai ter ainda uma última revolta mais pesada no Brasil. Então você vai ter agora aqui, meninos, ó, você vai ter aqui que eu vou chamar, vai ter aqui, ó, eu vou chamar de última revolta, né? Última revolta no Brasil. Nesse período aí, que eu vou chamar, eu não vou falar na revolta, não. Só vou coreografar a revolta. Pensa todo mundo aqui, não vai a revolta, não. Aqui, ó. A revolta, ó. É uma musiquinha de axé. Então, vamos ficar atento aí. Viu? De novo, Annalise. Ó, atenção aí. Você que dança aí, ó. Ele matou charada aí? É a música Sopraieiro? Ô, Bambam, você é danado, rapaz. Marcão, antes disso, só deixa eu tirar uma dúvida. Qualquer dúvida, meu oi. Não é querendo adiantar, não. Você falou que teve muita oposição da elite de São Paulo e Minas Gerais. Certo? Aí, e que o poder dele durou até 89, depois ele foi convidado a sair do poder. Perfeitamente. Aí teve cada vez um governava ao lado dele. Então, depois disso que veio a política café com leite, por causa disso. É isso aí, rapaz. Muito bom, cara. Vou chegar aí. Eu plantei a sementinha para chegar aí. Plantei a sementinha pelo seguinte, já que você falou aí, vou te dar um spoilerzinho, não tem problema. Eu começo no Brasil, dois estados mais fortes. E daqui da próxima aula, daqui 2 aulas, daqui próxima aula, ou 1 ou 2 aulas, que você pegou igual a aula de hoje vai rodar, eu vou começar no Brasil um novo produto, chamado de café. E aí eu vou ter as elites locais que vão derrubar o Pedro lá na frente. É isso mesmo, mano. Você mandou bem, cara. Você tá muito inteligente, cara. Você tá raciocinando bem. E o Bambam falou, meninos aqui, Bambam, qual a ideia então, a musiquinha? Ó? Sopraero, sou guerreiro. Tem a musiquinha? A Analisa não falou que porcaria de música, né? Não, ele quer nem pagar, que merda de música. Então, qual que é a ideia, moçada? Quem é que vai ser esses caras aqui? Você vai ter a última revolução, a última revolta no Brasil aqui, que eu vou chamar aqui, moçada, de Revolução Praeira, que é de 1848, que vai acontecer em Recife, no estado de Pernambuco, mais uma vez. O que esses caras que estavam de saco cheio em Recife, para variar? Da miséria do povo, né? Da miséria do povo. Quer dizer, os caras estavam de saco cheio de ser miserável, de ser pobre, ferrado. E qual que foi o estopim da revolta praeira? O Pedro II vai nomear um governador para o estado, quer dizer, para a província, o nome certo é presidente de província, traduzindo para hoje, governador de estado, na qual esse cara faz o quê? Não é um cara escolhido pelas elites daquela região. Os caras ficam putos. E esses caras aqui, uma coisa muito importante, vão ter um negócio chamado Manifesto para o Mundo. Os caras são bem modernos, os caras são bem, assim, os caras são bem discretos, assim, bem pouco pretenciosos, né? Manifesto para o mundo. O que esses caras querem manifesto pelo mundo? Você contra a opressão, você contra a miséria, e alguns casos, que eu vou fazer a setinha para cá, para mudar o assunto da minha aula, que o David tá aí, vai gostar muito desse assunto, vou chamar aí, moçada, de contra alguns grupos contra a escravidão. Esses caras queriam o quê? Posso dizer que queriam a república? Queriam.
que o Pedro faz? Manda tropas para lá combater esses caras. Só que o Pedro combate os caras, recebe os chefes do movimento, preso, fica preso, hein? Senta com os caras e fala assim: bom dia, o que aflige o coração dos senhores? Gente, olha a diferença. E o Pedro vai perdoar esses caras depois. Ele fala: eu entendo a sua insatisfação. Trabalharemos para que algo melhore. Ô, gente, o cara é bom pra caralho, né? Fosse o pai dele, mata os pretos! É assim o pai dele faz. E o Pedro senta com todo mundo, conversa, articula e sempre vai estar no poder. Só que agora, meu amigo David, tá aí, David, tá, né? David, tá aí, David, tá aí. O David ele gosta de escrever. O texto ficou bom pra caramba, o texto ficou bom. Você elogiei o texto. Tá aí, David, viu o teu texto lá, cara? Elogiei. Você viu que eu te elogiei no texto? Vi, valeu. Esse é o cara. Então, moça, qual que é a ideia aí, David? E aí eu pergunto pra vocês, meninos. Nós temos um problema grave aqui na aula de hoje. Um problema muito grave na aula de hoje. Não, tá acabando já. O Brasil ele tem um problema muito sério no Brasil. Eu vou falar do problema do ponto de vista da elite e depois do ponto de vista do não elite. Tá? No Brasil, tem um problema no Brasil muito grave no Brasil. Cheio de preto aqui. Uma negrada no Brasil aqui, eu vou falar pra vocês. Né? Essa negrada aí, ferro, pai. Os pretos malditos. Né? E eu preciso resolver o problema disso. Como é que eu resolvo o problema disso, dos pretos? Trazendo para cá menos preto. É óbvio, né? E dando uma branqueada no país. Porque assim, olha a teoria da época, a gente vai chamar de darwinismo, daqui a pouco eu falo sobre isso para vocês. Darwinismo social aí, sobre isso. Porque os pretos são mais burros, mais fracos. Então, quando eu misturar preto com branco, os brancos vão acabar eliminando os pretos do Brasil. Beleza. Beleza? Esse é o problema dos pretos. Só que tem um problema dos pretos. Quem é que vai trabalhar no pesado no Brasil, hein? Esse é um problema. Vamos falar do ponto de vista agora do pessoal de classe de baixo. É um absurdo você ter num século XIX, num país desenvolvido como o Brasil, se pensa assim, um país moderno que torna assim, você tem ainda pessoas que vão ser discriminadas, vão ser ofendidas, vão ser barbarizadas pela questão, única e exclusivamente essa questão étnica. Né? Então, eu tenho esse problema no Brasil e isso vai ser um debate muito pesado no século XIX no Brasil. Porque, assim, a gente sabe que agora a gente tem certeza, os negros são seres humanos. Isso é muito importante dizer para vocês isso. E mais que isso, esses caras é que edificaram o nosso país. Como é que eu resolvo essa questão? E aí eu vou começar aqui, moçada, encontrar, vou o quadro aqui. Gente, printaram aí? Printaram o quadro? Printaram? Alguém responde, porcão. Printaram aí? Sim. Obrigado. Sim. Obrigado, responderam, obrigado. Olha lá, moçada. Então eu vou ter agora aqui, ó, que eu vou chamar aqui, vou começar a chamar aqui, vou chamar de desafios do segundo reinado. Serão vários desafios. Mas o primeiro desafio aqui, meu amigo David, é a questão da escravidão. Escravidão. Isso é um problema no Brasil. São desafios. Por qual motivo, moçada? No Brasil aqui, vou pagar o quadro aqui, desafio da escravidão. Beleza? Gente, detalhe. Eu sou professor de história, estudando muitas questões aí. O maior problema da história brasileira é essa escravidão mal resolvida. Mal resolvida pra cá, não. Mal resolvida, porque eu digo mal resolvida. Porque todos os índices que você observa, que você olha, que você lê, que você estuda, que você observa, tudo coisa de ruim é pros pretos. Não tem jeito, não tem. Tudo de ruim no Brasil é pros pobres e pros pretos. Agora, se for pobre, for preto, tá ferrado. Se for pobre, for preto, for mulher, tá mais ferrado ainda. Então, moçada, no Brasil, esse é um problema grave. Então, ó, se for pobre, você tá ferrado. Se for pobre, for preto, tá bem ferrado. Se for pobre, preto e mulher, tá super ferrado. Beleza? Porque esse é um problema que não foi no Brasil resolvido até hoje, né? E vou fazer aqui um parênteses aqui. Alguém viu o Neymar essa semana aí? O que o Neymar fez? O que o Neymar fez?
Sofreu racismo. Mas que não, tudo bem, eu sei que ele sofreu racismo, mas isso aí a gente sabe o que ele fez. O que ele fez? Levantou a placa contra o racismo. E, bom, tá aí, Tony, bom dia, cara. E Mike deu uma porrada no cara. Sabia? E falou assim, só não arrependi de ter batido no sujeito. Neymarzão, o menino Ney tá amadurecendo, né? O Ney, é legal o Neymar amadurecer, que é um cara que eu tenho, ele é um cara que é um cara importante, então ele tem um posicionamento, as questões é importante. Então, gente, racismo não é brincadeira, racismo não é piada, não é ruim, é péssimo, não pode aceitar. Só que o Pedro pegou uma bomba no colo dele, pegou uma bomba. E quem que mandou a bomba pro Pedro? O pai dele. Vou colocar no quadro, por quê? Gente, ó que louco, ó que louco, ó que louco. Olha que louco isso aqui. É um desafio importante. Olha lá aqui, ó. Olha lá. Em 1827, Pedro I assinou, pode escrever no quadro aqui, assinou um acordo com a Inglaterra para colocar fim no tráfico de escravos em 3 anos no Brasil e elaborar um plano de abolição. Ô, gente, olha que coisa mais bacana. O que é que o Dom Pedro I fez? Falou, não, tá tranquilo, turma. Os ingleses aceitam o Brasil como um país livre, que daqui a 3 anos acabou a escravidão no Brasil, acabou o tráfico de escravos no Brasil. Gente, 1827. Acabou o tráfico se o cara for pobre, preto e trans, ou gay, ou lésbico, enfim, o cara tava fudido mesmo. Aí o cara tem que sobreviver mesmo. Tem jeito não, cara. Não dá pra viver. Gente, Pedro I falou assim, não, Inglaterra. Vocês querem o quê? Nós, ingleses, queremos o fim do tráfico de escravos no Brasil e, posteriormente, a abolição. E o Pedro falou, toca o pau, pra assinar onde? Falei, canetou o negócio. Gente, 1827. A abolição no Brasil é 1888. Eu vou ter aí 61 anos depois. Então, ou seja, o que os ingleses falaram para o Pedro? Pedro, primeiro, né, faça um processo de fim do tráfico e elabore um projeto para a abolição. Pedro falou, beleza, meu irmão. Eu assino para vocês aonde for. E a pergunta é, o Ercão não é ingênuo, o Ercão é velho, não é ingênuo. Os ingleses fizeram isso por qual motivo? Que são legais? Ah, que legal, eu sou legal, que legal. Por qual motivo fizeram isso? Matéria do ano passado, alguém lembra aí? Matéria do ano passado, porque os ingleses queriam o quê? Os ingleses buscavam aqui um negócio muito legal, chamado aqui, meninos, ó, chamado, os ingleses buscavam um negócio chamado aqui, ó, de mercado consumidor. Gente, quer ver um exemplo claro? Um exemplo bem claro aqui. Bem claro que eu não ganho nada. Quanto que um escravo ganha de dinheiro por mês? Nada. A comida Nada. O cara é escravo, zero. Não ganha nada, porra nenhuma. Mas vamos mudar o assunto, vocês entenderem. Gente, a analogia, tá? Não é nada de escravidão, não, tá? Por exemplo, a Yasmin é aluna bolsista minha do Big Júnior. Só que a Yasmin é bolsista sem bolsa, porque o dinheiro não veio ainda, e não vou discutir isso mais, que eu tô irritado, que já não vou nem falar sobre isso mais. Então, a Yasmin trabalha comigo lá igual uma condenada e ganha R$0. Aprende muito, aprende, desenvolve questão, né? Enfim, é legal pra caramba. Mas esse aqui não acontece. Mas vamos supor que cada uma na sala de aula que eu tivesse 10 bolsas de R$200 por mês para cada. 10 bolsas a mais. R$200 é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Mas já dava o quê? Para a Yasmin passar a consumir alguma coisa. Então, se a Yasmin consome, a Taritinha consome, o Theo consome, o David consome, o Tony consome, a Paty consome, a Lara consome, a Eduarda consome, a Cláudia consome, a Letícia consome, você vai ter o quê? Pessoas que compram. E isso vai aumentar o quê aqui, ó? Que eu vou chamar aqui, moçada, ó, do famoso e bendito mercado consumidor inglês. Tudo bem, vai, você razoável. Tinha uma galera que tinha uma preocupação também humanitária com o processo de escravidão no Brasil.
que não pode, enfim. Mas o grosso da conversa aqui, moçada, é ter o que no Brasil? É você ter 3 milhões de crioulo que trabalham para arrebentar e não ganhar porra nenhuma. Se esse crioulo passar a ganhar um pouquinho que seja, um pouquinho é mais que nada. E os caras o quê? Passam a consumir. Então, o Bambam, Deivete aí, o Cezão e Ana, é importante liberar esses escravos. Só que eu tenho um problema. Um grande problema. Esse escravo que o cara comprou, o cara tem, custou muito dinheiro. Como é que você vai libertar esses escravos assim? Então, mesmo que o Pedro II não fosse um cara escravocrata, não fosse um cara que achava que a escravidão era uma coisa boa para o Brasil, ele tinha que se manter no poder. Então, gente, estar no poder tem hora que dá uns desgastes, não tem jeito. Então, o Pedro tem que fazer o quê? Trabalhar com uma ideia muito rápida e muito pequena de fazer mais uma abolição, vou colocar então aqui, ó. Então, o Pedro o que, meninos? O Pedro o quê? O Pedro, ele vai trabalhar, então aqui, vou colocar aqui, né? Pedro II, que eu vou aqui. Pedro II. Pedro II teve de trabalhar, então, não, teve de elaborar um processo de abolição que fosse lento, gradual, contínuo, seguro. Esse, moçada, é um dilema do Pedro II. Por isso que tem uma galera que fica puta com o Pedro II. Falar, o cara é muito bom e tudo mais, mas algumas questões o Pedro pipocou. Pipocou mesmo. Pipocou mesmo. Porque se ele não pipoca, ele não fica no governo. Percebe? Que vou chutar aqui, tá um valor bem, tô sendo bem rasteirão, agora tô sendo bem boleirão agora. Um escravo vale aí mais ou menos, um escravo aí vale 12, se fosse hoje, vai, 12, 15, até 30 mil reais. É grana. É dinheiro. Vale dinheiro. O cara que tem 50, tem 100 escravos, como é que faz? Se você liberta os escravos no pau, você quebra o cara. E quem é que está no poder do lado do Pedro? A elite brasileira. Então o Pedro está num momento muito complexo. Então o Pedro fala, ferrou. E essa lei aqui, Cezão, acabando de falar já, essa lei aqui, velho, ela vai ter um nome, isso aqui. Cadê aqui? Ah, então é o seguinte, então você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, ó, em 1831, no Brasil, acabou o tráfico. Hã? Ercão, entendi não. Vou dizer a vocês que em 31 fez o quê? Acabou o tráfico de escravos. Hã? Hã? Buguei agora. Por favor. Oi, Claudinho. Mas aí, tipo, no caso, acabou o tráfico, mas internamente ainda podia continuar, né? Calma, vou te responder agora. Vou te responder com uma pergunta. Responder com uma pergunta. Gente, por favor, não respondam, tá? Só pensem. Não respondem. Cezão pode responder. Na sala de aula aqui, a maioria esmagadora de vocês não tem 18 anos. A maioria aqui, quem tem 18 anos, Cezão, quem mais? Cezão. Acho que quem mais tem 18 aqui? Por que tem 18? Eduardo, não. Quem tem 18 aqui? Cezão é mais. Cezão, quem mais 18? Cezão? A Áurea. Quem? A Áurea, 18 anos, velho. Então, quem pode beber... Quem mais? Acho que é Maria Vitória. Acho que ainda não. O César já é um homem. Ainda não. O César já é um homem. Nossa, o César já é um homem adulto, responsável por ele. O César pode chegar assim, assim, eu quero um fardo de cerveja. Pode pegar o fardo de cerveja lá, colocar e sair tomando para rua. Ele tem 18 anos. É um homem. Nossa, irmão. Ou seja, os demais meninos da sala de aula aqui, viu, Cláudia? Respondendo para você agora. Não podem nem comprar e nem consumir bebida alcoólica. Viu, Yasmin? Ou seja, o sujeito não pode, viu, dona Cláudia? Vocês não podem comprar
nem consumir bebida alcoólica. Viu, Theo? Viu, Léo? Viu, Tony? Não podem consumir bebida alcoólica. E como eu sei que todo mundo na sala de aula aqui respeita a lei 100%, ninguém na sala aqui consome bebida alcoólica. Exceto o seu César, que é para ter um óculos escuro lá, pam, 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 que já pode consumir bebida alcoólica, pode comprar bebida alcoólica. Os demais alunos não podem comprar. Nem consumir. Sabe que a espuminha do copo do pai com a mãe da gente? Dá espuminha pra mim, né? Começa o alcoolismo cedo, né? Quando é criança, o alcoolismo começa em casa. Né? Você ficou aqui mesmo, né? Ficou vermelho aí, né? Sofia, ficou vermelho aí. Dá espuminha pra mim, mãe. Põe espuminha lá. Nossa, é amarga a espuminha, né? Enfim, né? O gelinho do uísque, enfim, não vem ao caso. Agora não vou falar dos traumas sobre o alcoolismo de cada dia. Viu, Cláudia? Então é o seguinte. E detalhe, se um comerciante vender bebida alcoólica para menor de idade, ele pode ter o comércio fechado, alvará cassado. Ok? Por isso que filme americano filme dos Estados Unidos lá, os caras bebem com saquinho de pão. E tem estado lá que não pode beber na rua. E no Brasil, viu, Cláudio? Vocês aqui na sala, então, eu sei que ninguém na sala de aula aqui, menor de idade, já consumiu bebida alcoólica, nem na sua casa. O seu pai e sua mãe podem perder a sua guarda se você consumir bebida alcoólica em casa. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês, ó, Cláudia, respondendo a pergunta agora para você, Cláudia, aqui, ó. A pergunta que a Cláudia fez aqui. Como é que vai chamar essa lei aqui? Eu te falo o nome da lei. Eu vou chamar de lei para inglês e. Ou seja, a lei existe? Claro que a lei existe. Pergunta é, essa lei já funcionou alguma vez na vida? Alguém aqui, algum pai já foi denunciado no conselho tutelar aqui porque deu a espuminha da cerveja para criança? Você na sala de aula aqui, gente, eu não vou falar de cada um aqui, não vou expor ninguém, né? Mas cada um, tem uns caras na sala que bebem mais que eu aqui, os meninos têm 17 anos, bebem mais que eu, ué. E tem uns caras que o pai fala, não, pode tomar mais, filho, toma mais, vou filho, ficar tomar comigo. Tudo bem, não vou entender. Então, a lei é uma coisa, viu, Cláudio? A lei é uma coisa. A prática é outra. Então, no Brasil é uma lei. Em 1831, não entra mais nenhum negro que vai ser escravizado no Brasil. Isso é lei. Agora eu pergunto para vocês, funciona? Não. Olha o nome da lei. Lei, para inglês, V. Ou seja, a lei existe. É cumprida? Não. Alguém na sala de aula aqui, exceto o Cezão, consome bebida alcoólica? Obviamente que não. Porque é um crime. Bom? A carga na lista fez essa. Acho que tá a cabeça, mas vai lá, qual que é a ideia? Beleza? Fácil? Gente, fácil por enquanto? Tranquilo aí? Tranquilo, Bambam? Tranquilo, Cláudio? Tranquilo. Marcão, Oi? mas, tipo, o tráfico, então, continua mesmo assim, só que, tipo... Continuou normalmente. E vou te falar, Cláudio. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. No livro, acho que deve ter no livro, vocês devem ter o livro, deve ter as páginas aí. Na verdade, o tráfico aumentou. Por qual motivo? Fala, o negócio está apertando. Vou buscar uns pretos na África lá, porque a hora vai secar a mina. Então, o tráfico, ele até aumenta. Agora eu vou pôr no quadro aqui, mas 2 minutinhos, gente. Só mais 2 minutinhos, tá? Fala 3 minutinhos, pode falar. Juro que pode falar. Não, Beleza? só ia falar que entendi, obrigada. Beleza? Podemos seguir? Então, o tráfico o quê? Continua. Beleza? Só que a Inglaterra fala assim, então quer dizer que é bonito, né? Vocês estão achando que tá aqui na minha testa, aqui, ó. Aqui, ó. Até. Trouxa na minha testa aqui. Os ingleses falam, então quer dizer que tem lei no Brasil e os bonitos não cumprem. Ah, que bonito. Legal. Ah, bacana. Então os caras estão rindo a gente lá. São piadas dos caras, né? Tudo que você faz para constar, fala, não, isso é para inglês ver. Né? Ah, bonito. Então quer dizer que o seu Pedro II não cumpre aquilo que o pai dele assina? O Pedro fala, olha, nesse momento eu tinha 5 anos. Então, assim, eu não tinha muita condição de resolver o problema. Mas agora você está no poder, cara, resolve. E o
o Pedro fica numa situação complicada, porque se ele romper com a escravidão de forma violenta, ele vai perder poder. Não tem jeito. Então ele tem que negociar. E o Pedro tenta ganhar tempo, até que os ingleses falam assim, ó, chega. Chega de gracinha, chega de historinha. Chega de palhaçada. Os caras fazem um negócio seguinte, ó, os caras vão criar um negócio chamado na Inglaterra de lei Bill Aberdeen, acho que assim escreve. Acho que assim escreve, é. 1845. Essa lei aqui é o seguinte, lei do parlamento inglês. Em inglês foi ótimo. Fala o seguinte para os senhores assim, qualquer navio suspeito de tráfico que estiver no Oceano Atlântico vai ser parado e fiscalizado pela Marinha Inglesa. Se constatarmos que há tráfico humano nesses navios, os mesmos serão devolvidos à África e o navio vai ser afundado. E o capitão vai dançar a música do Tchacabum. Qual que é a música do Tchacabum? Explosão que acabou, né? Essa é uma boa, você sabe? Aquela outra assim. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Olha a onda, olha a onda. A cara? Ou seja, quer fazer tráfico? Faz. Mas o risco é todo seu. E aí, moçada, parei de falar numa agora. Então, Bill Aberdeen colocou o que aqui? O Bill Aberdeen, então aqui, ó. Bill Aberdeen, ele gera duas coisas. Primeira coisa, o que ele fez aqui, meu amigo David, ó. Primeira coisa, cara, ele vai rapidamente, ele vai gerar pânico no Brasil. É o seguinte, você precisa de braço para escravidão. Já falo para o próximo aula, por quê. E outra coisa, meninos, os escravos o quê? Vão ficar muito mais, os escravos vão ficar muito mais, ficar muito mais caros. Porque, ó, vai acabar. Por que droga ilícita ela é cara? Você paga o risco. O que é cocaína? Cocaína é um pé de mamona gigante, você vai lá, pé de mamona, por exemplo, que ferve o negócio, tira um pó e vem para o cheirar. Não tem custo. Isso não tem... não é algo, nossa... Não, é um negócio desse. Por que é caro? É proibido. Então, o preço do escravo aqui, ó. O preço do escravo ó, subir. E isso é um grave problema que veremos nas próximas aulas aí. Que 190, que é isso? 190, que é isso? 190? Olha lá, isso é um próximo problema que resolveremos nas próximas aulas. Turminha, rápido a aula, foi rápido hoje? Rapidão, não, rápido a aula hoje, foi muito rápido a aula hoje. Tranquilo, meninos? É rapidinho. Rapidinho, acho que é rapidinho. Tranquilo, meninos? Tranquilo aí? Ó, o Theo de perfil aí, tá bonito, ainda tá louco, perfil aí, tá bonito, cara. Lara, ok, filha? Larinha, ok? Paty, ok? Thalitinha, ok? David, sacou? Então, dá pra mim tirar um print rapidinho? Ou já fechou? Não. Pode printar. Que eu faço, cara, fica bonito aqui. Printou? Printou? Foi. Uhum. Beleza. Então, meninos, ó, semana que vem... então é o seguinte, aula levinha hoje. David, sacou o esquema? Cadê você, David? Tá aí, David? Tô aqui. Sacou o esquema, cara? Aham. Orcão, aí foi depois disso aí que surgiu as casas de procriação, né? Sim. Pra gerar mais escravos. Tem que fazer o quê? Você começa a criar um negócio aí que é o reprodutor, né? Se você comprar, quem consegue fazer isso, consegue, sei lá, tipo, tem um igual o David. O David é um negro bonito. Ele não é muito forte ainda, mas o David tem a genética boa de ficar um negão bonito. Ficar um negão bonito e forte.
Então, o que você faz? Você compra o David, como o David é reprodutor da turma. Então, o David vai cobrir as escravas para ter mais filho possível com a genética do David. Esquema a gente faz com boi, sabe? Com animal. A ideia é essa aí. Você criar a galera nesse sentido, porque é muito caro o escravo. Então, você tem que ter um escravo bonito aí que é reprodutor, tá bom? Isso é coisa de nazista, mas agora não vem o caso também. Então, você vai comprar uma escrava bonita aí, e aí como é que você vai comprar a escrava para você... Ah, meninos, detalhe, uma coisa aqui bem importante, que é bem grosseiro, mas é bem importante, historicamente falando. Daí começa a surgir o gosto brasileiro por bumbum. É o seguinte, uma escrava mais magra, o quadril dela é menor. Então, para parir uma criança, eu não falei dar à luz, tá? Falei parir. A escrava parir uma criança mais magra é mais complicado. Então, uma escrava que tem um quadril mais largo, a bunda maior, para expelir a criança é mais fácil. Então, começa a se ter uma ideia de olhar a bunda das escravas, das negras, como algo prazeroso e rentável. Beleza? Então, as mulheres de escravas mais magras valem menos que escravas com quadril mais largo. Moçada, a história não é brincadeira, não. Você tá achando que é só conto de fada? O negócio é punk, moçada. Nosso país é ferrado, mas é um país bonito. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Podemos seguir? Vou deixar para os senhores à tarde também, rapidinho para a gente falar mesmo. Só o dever no cigarro lá, só de marcar xizinho, tá bom? E semana que vem temos provinha no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tranquilo? Então, meninos, espero que a aula tenha sido proveitosa para os senhores aí. Parei de falar, eu falei muito hoje. Parei de falar. Beijo do ex-gordo, dieta de novo. E os vejo na semana que vem. Tá bom, meninos? Beijo. Falou, Arcão. Tchau, Arcão. Tchau. Arcão, obrigada. Tchau, Arcão. Tchau. A Karen hoje. Obrigada. Obrigado, Elisa. Arcão. Tchau, Arcão. Tchau, Obrigada. Pedrão. Tchau, Sari. Tchau, Zé. Arcão, Isso aí. Não foi isso hoje. Daqui 2 aulas que começa a República Velha. Né? Oi, Pedro. Daqui 2 aulas começa a República Velha. Não, velho. Tem muito chão ainda, cara. Vamos falar ainda sobre o ciclo do café. Vamos falar aí sobre o processo de abolição no Brasil. Vamos falar de disputa política no Brasil. Conflito armado no Brasil, Império. Formação do Estado Nacional Brasileiro. O negócio vai longe ainda, cara. E aí a gente tem que fazer o seguinte. Vamos ter que trabalhar com várias discussões para derrubar o Pedro II. Trabalhar com o Império. Aí vai chão ainda. Quero ficar velho daqui bem aula, viu, velho? Vai bem tempo ainda. Gente, meninos, ó. Annalise, gostou da aula de hoje, filho? Ficou chocado com a escravidão aí? Gostei, porque né? É complicado, muita história mesmo. Mas a gente tem que falar disso todo dia. Cezão, Com beijo, certeza. gente. Abração pra vocês. Arcão. Tchau, Pato. Tchau, Ana Clara. Tchau, Arcão. Você tá aí, Anjinha? Arcão. Ô, Toninho. Eu queria só te pedir desculpa, porque eu Entregou acho que eu fiz dever, uma né, cara? confusão. O meu cigarro não apareceu, aí eu esqueci. Eu fiz só o questionário. Peço desculpas, Beleza, tá? tranquilo. Beleza. Abração, Tony. Um abraço. Tchau pra gente. Eu pensei Falou. que fechava às 9, o meu ficou pronto às 9. Eu juro que eu achei que fechava às 9, perdão. Tá prontinho aqui ainda. Tchau. Não, tchau, tá amigo. louco. Na hora que o Arcão começou a falar, eu entrei em desespero. Mas que dever, que dever. Beijão. Até, gente. Até mais, meninos. Tchau, tchau. Alô, tchau.